feminino e masculino, e aparentemente de todas as idades consideradas adultas, ou seja, daqueles que sabiam da existência e das características da vida, diferentes das crianças. Em muitos lugares, parece que estão jogados em imensos vales e abismos, em alguns casos crateras, ou lagos de lodo e muita lama. São diversos lugares temerosos. Praticamente não existe muita vegetação, por ser muito pouco para um imenso lugar. A vida natural é muito pobre. Para muitos espíritos que ali vivem, parece que estão num filme de grande horror e fantasia, com os milhares de habitantes caídos no chão, onde só existe noite, e os poucos visitantes daqueles lugares são formas monstruosas de seres que voam e andam para simplesmente sugar e se aproveitar daqueles que se acham vítimas. Nos informam que pelo pior pesadelo que um ser humano no corpo físico ou encarnado teve na Terra, é impossível comparar com aquele lugar e as situações que são deprimentes. Pois é muito real e existe somente para aqueles que cometerem o ato do suicídio. Um verdadeiro e interminável pesadelo. Pois se a vida continua, então as suas consequências também continuam. Poucos sabem que Deus não pune. Meus irmãos e minhas irmãs, as situações descritas são apenas situações construídas pelos diversos lugares do mundo espiritual que possuem uma determinada energia que vibra com uma enorme carga magnética que atrai todos aqueles que vibram com a mesma intensidade, assim agindo como se fosse um imenso imã do planeta e de inevitável atração. E neste caso, a energia é muito negativa. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo físico produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim percebe, sentindo os efeitos da decomposição do corpo físico, inclusive o cheiro da decomposição, e passa por uma plena sensação de angústia e de horror. Estado esse que pode persistir por um longo tempo e ter também a duração do restante da vida que eles acabaram de interromper, que era do corpo físico. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos de suicídio, o espírito não é libertado das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou mais tarde expia seu erro de uma maneira ou de outra. É assim que certos espíritos que tinham sido muito infelizes sobre a Terra disseram ter sido suicida em sua existência anterior e terem sido voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais vontade e determinação. Porque muitos, quando nascem com problemas físicos, não é à toa, geralmente é uma consequência de um ato provocado em uma existência anterior, mas não é geral. Entre alguns, nos informam que é uma espécie de apego à matéria, do qual procuram em vão se desligar e separar para se elevar para mundos melhores, mas cujo acesso está completamente impedido para eles. Entre a maior parte está o peso da consciência de haver feito uma coisa inútil e desnecessária, pois disso provar apenas uma grande decepção que infelizmente não pode ser voltada atrás. A religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito voluntariamente a abreviar sua própria vida. Então se pergunta, mas por que não se tem esse direito, se existe o livre-arbítrio? Estava reservada à doutrina cristã espírita a resposta dessas perguntas. Assim demonstrando, pelo exemplo daqueles que desencarnaram pelo suicídio, que esse ato não seria somente uma falta gravíssima perante as leis de Deus, que é uma infração a uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas sim um ato estúpido, já que nada se ganha. Longe disso, muito mais se perde. Isso não é a teoria que nos ensina, são os fatos reais que são colocados sob os nossos olhos e as provas descritas em detalhes de um mundo que é muito real. Tudo isso através da comunicação espiritual em diversos fenômenos,
seja pela psicografia, pela psicofonia, entre outros fenômenos. Meus irmãos, a lei de Deus é para todos, independente de classe, cor ou posição social. Pode ser rico, pode ser pobre, anônimo ou famoso. Somos da mesma importância para Deus. Todos aqueles que cometerem o ato do suicídio passarão por essas pequenas descrições relatadas, entre outras bem piores, que com certeza é muito mais agradável de suportar ao vivo e no próprio corpo, mesmo que seja no corpo espiritual, que é o mais real. Não existe suicídio válido ou aquele que seja por causas nobres. É bem simples a lei divina quanto ao suicídio, pois aquele que tirar a própria vida é considerado um ser humano suicida. Se tirar a própria vida para evitar uma guerra, é também considerado um suicida. Quem tirar a própria vida num ato de terrorismo e assim matando diversas pessoas, é considerado um suicida e ao mesmo tempo um espírito assassino, e responderá por todos os atos, um por um. Vejamos, o nosso maior exemplo de vida, que é Jesus Cristo, foi capturado pelo então poderoso e cruel Império Romano, que era na época. Assim o Cristo sabia que iria ser humilhado e morrer de forma cruel, assim dizendo melhor, brutalmente pela pena de morte da cruz, que era na época. E sabendo que iria passar por tudo isso sem nenhum privilégio de Deus, mesmo assim enfrentou a morte na cruz, com todas as dores que não podemos imaginar. Porém, o mais importante de tudo isso é que o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo cumpriu com a sua maravilhosa e gloriosa missão, que dá frutos até hoje, mesmo depois de 2008 anos. Lembramos que o tempo é apenas um fragmento para Deus. Assim não importa quanto tempo o espírito suicida deverá pagar com um ato contra as leis divinas. Valorize a sua vida, que é um presente e uma nova oportunidade divina, que foi concedida por Deus. Assim, temos que dizer: suicídio nunca e jamais. Provas e expiações. Desde que se acredite em Deus, não podemos deixar de identificá-lo sem as infinidades de suas perfeições. A natureza, com toda a sua complexidade de vidas e as ações de todas as criaturas. O universo e todas as criações que estão contidas nele, como os planetas, as estrelas, as galáxias, as nebulosas, os cometas, e entre outras maravilhas de todo o universo, conhecido por nós, o que ainda vamos conhecer é fruto da criação de Deus. Deus é todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, todo amor. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm uma causa, e desde que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Portanto, cada um deve pensar sobre isso. Deus colocou o ser humano sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus Cristo, e hoje julgando-os bastante maduros para compreendê-lo. Deus revelou tudo por inteiro pela doutrina cristã espírita, isto é, pela voz dos bons espíritos que trabalham nas obras e na ordem do planeta, junto com nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo.